Queridos alunos, boa tarde. A nossa última aula de hoje é a primeira da semana, Ciências, segunda semana, PET 6, páginas 36, 37, 38 e 39. Ah, é muita atividade? Não, é texto. Vamos ao texto? Então, pegue aí o seu texto e vamos à leitura. Algumas palavras são assim, palavras que a gente não tem o hábito de falar todo dia, né? Então, gaguejar aqui, vocês não esquentam, não. Sistema reprodutor masculino. Ele é formado por órgãos externos e internos. Nós já sabemos disso. O pênis e o saco escrotal são os chamados órgãos reprodutivos externos do homem, enquanto os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes ou os ductos ejaculatórios, a uretra, a vesícula seminais, a próstata, as glândulas bulboretrais são órgãos reprodutivos internos. Ah, mas tem um tanto de coisa interna e só um pouquinho externa. É, assim mesmo. Epidídimo, após saírem dos túbulos seminíferos, os espermatozoides seguem para o epidídimo, formado por tubos espiralados. Neste local, os espermatozoides adquirem maturidade e tornam-se móveis. Eles tornam-se móveis aqui, ó, tá? Em que local? No epidídimo. Aí ele fala aqui para você, ó, testículos são as glândulas, são as gônadas masculinas. Engraçado, para mim era glândulas e não gôndolas, mas tá escrito aqui, vamos ver o que aconteceu. Tá escrito aqui, são as glândulas masculinas e estão localizadas dentro do saco escrotal, também conhecida como escroto. Eles são formados por vários tubos enrolados chamados de túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides são produzidos. Além de produzir o gameta, e é nos testículos que ocorre produção de testosterona, que é o hormônio, né? Hormônio relacionado, entre outras funções, com diferenciação sexual e a espermatogênese. O fato de formar o espermatozoide é porque o ser masculino produz testosterona, que é um hormônio não só exclusivamente masculino, mas no masculino com maior intensidade, tá? Depois nós temos aqui epidídimo. Após saírem dos túbulos seminíferos, os espermatozoides seguem para o epidídimo, formado por tubos espiralados. Neste local, os espermatozoides adquirem maturidade e tornam-se móveis. Já falou isso, não já? Já, aqui no início, ó, epidídimo, que falou que sai, E aqui repete a mesma coisa. Depois tem assim, ducto deferente. No momento da ejaculação, os espermatozoides seguem do epidídimo para o ducto deferente. Esse ducto encontra o ducto da vesícula seminal e passa a ser chamado de ducto ejaculatório, o qual se abre na uretra. Uretra é o ducto que se abre para o meio externo. Ela percorre todo o pênis e serve de local de passagem para o sêmen e para a urina, sendo, portanto, um canal comum ao sistema urinário e reprodutor. Vesícula seminais. No corpo masculino observa-se a presença de duas vesículas seminais, as quais formam secreções
que compõem cerca de 60% do volume do sêmen. Essa secreção apresenta várias substâncias, incluindo frutose, que serve de fonte de energia para o espermatozoide. Próstata secreta um fluido que também compõe o sêmen. Essa secreção também enzimas, anticoagulante e nutriente para o espermatozoide. Esse mês de novembro, que é Novembro Azul, as pessoas fazem campanha contra o câncer de próstata. Exatamente nesse órgãozinho aqui, ó, que precisa fazer esse exame para ver se a pessoa está com doença. Então, quando você olha aí no seu esquema, você vê a próstata aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó. Porque não é grande mesmo, não. A próstata é pequenininha aqui, ó. Então, quando você vê aqui, ó, tá entre, quando você for olhar aí no seu, tá entre os ossos do pubis e o ductor deferente. O ductor deferente fica aqui, ductor deferente tá aqui, e aí o osso do pubis tá aqui, e aqui no meio tá a próstata, ó, uma setinha. Aí você observa aí pra você ver a próstata, tá? Então agora não é um problema para você, mas tem que pensar nisso daqui uns anos, né? Quando você já for um adulto, né? Seria bom que você já soubesse que precisa cuidar, tá? Então, continuando. Glândulas bulboretrais. No corpo masculino, observa-se a presença de duas glândulas. É engraçado, tá errado aqui, deixa eu consertar. Glândulas bulboretrais. No corpo masculino, observa-se a presença de duas glândulas bulboretrais. Elas são responsáveis por secretar um muco claro que neutraliza a uretra, retirando resíduos da urina que possam ali estar presente. Pronto, vai tirar tudo que tiver para não ficar nenhuma impureza, né? Pênis é o órgão responsável pela cópula. Não é a cópula, mas o pênis é formado por tecido erétil que se enche de sangue no momento de excitação sexual. Além do tecido erétil, no pênis é possível observar a passagem da uretra, pela qual o sêmen passará durante a ejaculação. Tá? Sistema reprodutor feminino. Assim como no masculino, o sistema reprodutor feminino apresenta órgãos externos e internos. Os órgãos externos recebem a denominação geral de vulva e incluem os lábios maiores, lábios menores, clitóris e as aberturas da uretra e vagina. Já os órgãos internos incluem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Mas tem um pouco fica e o restante para dentro, tá? Ovário. O corpo feminino observa-se a presença de 2 ovários, tá? Os quais são responsáveis por produzir os gametas femininos. Nesses órgãos são produzidos também os hormônios estrogênios e progesterona. Mas tem progesterona? Progesterona tem. Aqui no homem tem o quê? Tem a progesterona? Não, aqui tem a testosterona. Testosterona. E aqui, progesterona. Então não é o mesmo, não. Parece, não parece, mas não é a mesma coisa. Tá? Relacionados com a manutenção do ciclo menstrual, sendo o estrogênio relacionado também com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários.
Tubas uterinas. No corpo da mulher, observa-se a presença de 2 tubas uterinas, as quais apresentam uma extremidade que atravessa a parede do útero e outra que se abre próximo do ovário e tem prolongamento denominados de fímbrias. A fecundação ocorre geralmente nas regiões das tubas uterinas. Útero é o órgão muscular em forma de pera, no qual se desenvolve o bebê durante a gravidez. Na tuba, ele é fecundado e depois ele vem pro útero, tá? Não dá para ficar lá. Quando a pessoa tem gestação nas tubas uterinas, as pessoas falam assim, ixi, tá com gestação nas tubas. Então, não é uma coisa boa, não. O certo é formar-se no útero. Durante a gravidez, a parede do órgão é espessa e possui 3 camadas. A camada mais espessa é chamada de miométrio e é formado por grande quantidade de fibras musculares lisas. A mais interna, chamada de endométrio, destaca-se por ser perdida durante a menstruação, por isso que descama as paredes, tá? Quando a pessoa não engravida, essa parede é para formar um colo, assim, para aconchegar o feto. Não ocorrendo essa fecundação, descama, tá? E desce em forma de menstruação. Não tem serventia, só serve para aconchegar o feto. Não tem feto, não tem por que ficar ali. É por isso que menstrua. A mais interna, chamada endométrio, destaca-se por ser perdida durante a menstruação. O colo do útero, também chamado de cérvice, abre-se na vagina. Por isso que o bebê sai por ali. Vagina é um canal elástico no qual o pênis é inserido durante a relação sexual e o espermatozoide é depositado. Esse canal é também por onde os bebês passam durante o parto natural. Vulva é a genitália externa feminina. Fazem parte da vulva os lábios maiores, os lábios menores e a abertura vaginal, a abertura da uretra e o clitóris. Esse último, qual que é o último aqui? O clitóris, né? É formado por um tecido erétil e apresenta muitas terminações nervosas, sendo um local de grande sensibilidade. Pronto. Acabou aqui o assunto. Então, nós temos aqui as atividades. Encontre os órgãos do aparelho reprodutor masculino e feminino e separe-os nos quadros correspondentes. Você vai separar masculino de feminino e aí você vai colocar no quadro que tem aqui para você, que está escrito meninos e meninas. Para que você perceba mais uma vez a diferença que tem a menina do menino, né? É igual a musiquinha, né? Que diferença da mulher o homem tem? Aí você vai escrever aqui para cada um contando quais são essas diferenças. Atividade 2. As estruturas numeradas de 1 a 4 da figura ao lado são respectivamente. Ó, tá vendo que aqui tem assim, ó, 1, aí do outro lado tem 1, e depois tem 2, aí tem 2, aí depois tem 3, depois tem 4. Aí ele quer pra você aqui, ó, você vai escolher aqui, né, de acordo com o que você viu lá no texto, e até porque tem pra você aqui, ó, na frente do texto, uma imagem, uma estrutura, onde tem cavidade abdominal, ovário, aí tem lá, ó, tuba uterina, útero, bexiga, osso do púbis. Aí depois tem clitóris, tem lábios menores, lábios maiores, uretra, vagina, ânus, reto, colo do útero e
coluna vertebral. Mas tem alguns órgãos aqui que ele fala para você assim, tem dois, não fala? Pois é, esses que ele fala lá para você que tem dois, aqui também, ó, tem 2 vezes o número 1, tem 2 vezes o número 2. E aí você vai olhar direitinho o que é aqui, ó, tá? Você olha aqui na imagem o que é cada um e você vem e escolhe. Ah, esse aí, a sequência é tubo, uterina, vagina, ovário e uretra, e útero. Ah, uterina e útero. Tá, é isso que tem aqui? Ou ele quer que é vagina, tuba uterina, útero e ovário? Ou é útero, ovário, tuba uterina e vagina? Ou é tuba uterina, ovário, útero e vagina? Não sei. Você vai olhar lá no seu esqueminha e vai olhar a sequência aqui, o que é cada um, tá? Depois temos a atividade 3. Os órgãos do sistema reprodutor podem ser acometidos por várias doenças. Pode, tá? Falei para você do câncer aqui, ó. O índice de câncer de próstata é bastante elevado em pessoas com idades acima de 60 anos. Uma das funções da próstata é contribuir com a composição do sêmen, formar a célula chamada espermatozoide, levar o espermatozoide ao amadurecimento, produzir hormônios como testosterona. Não sei, você vai lá no texto, porque é uma interpretação aqui, né? De texto, você vai lá no texto, olha e vem cá e marca a resposta certa, ok? Ah, professor, é muito ruim marcar um X aqui em cima. Para que marcar um X? Vem aqui em cima da palavra, ó, marca ela e vai lá e colore ela. Eu vou saber que aquela ali para você é a resposta, tá? Então, para a aula de ciências de hoje é só. Eu li o assunto aqui, não expliquei, não entrei muito em detalhe, porque eu já fiz isso na semana passada e o assunto é o mesmo, né? Então, como eu já falei disso na semana passada, fica aqui a leitura, né? Apenas alguma intervenção, mas mais leitura. Por quê? Porque já foi dito isso, tá? Então, para nossa aula de hoje é só. Até a próxima aula de ciências. Tchauzinho.